Desde pequeno, Lucas sempre fora curioso. Era o tipo de pessoa que não conseguia resistir a um mistério não resolvido. Isso tornava popular entre seus amigos, que muitas vezes brincavam dizendo que ele não sabia o que era não perguntar. Quando começou a trabalhar no antigo prédio comercial no centro da cidade, uma regra estranha no contrato logo chamou sua atenção: é expressamente proibido ir ao 13º andar após as 22 horas. Nos primeiros dias, Lucas ignorou a proibição, considerando-a apenas uma excentricidade do local. O prédio, com sua fachada envelhecida e corredores ecoantes, tinha um charme peculiar, mas nada que o fizesse se sentir desconfortável. Trabalhava até tarde, mas sempre respeitava o limite de horário. Na maioria das vezes, o relógio batia 22 horas e ele saía sem dar mais importância ao aviso. Porém, uma sexta-feira chuvosa mudou tudo. O som da chuva batendo contra a janela parecia intensificar o silêncio do prédio. Lucas, após um dia longo de trabalho, sentiu uma onda de tédio e inquietação. Ele olhou para o relógio, 22h17. Um sorriso nervoso apareceu em seu rosto. Por que não quebrar a regra uma vez? Afinal, ele nunca havia sentido medo daquele lugar antes, e a curiosidade sempre o havia levado a explorar o desconhecido. Sem pensar duas vezes, entrou no elevador e apertou o botão para o 12º andar. Ao chegar lá, notou algo estranho. O botão para o 13º andar simplesmente não existia. Sem se intimidar, Lucas decidiu que isso não o impediria. Subiria pelas escadas. Subiu com passos rápidos até o 12º andar, onde o corredor parecia estranho, como se estivesse mais vazio e mais pesado que o normal. As luzes piscavam, as paredes eram cobertas por uma fina camada de poeira, e o ar parecia mais denso, carregado com um cheiro de ferrugem. Algo estava fora do lugar. Ele encontrou a porta da escadaria e começou a subir. O som de seus passos ecoava nas escadas vazias, até que, no meio do caminho, ele parou ao deparar-se com uma porta antiga de madeira. Não havia nada além do número 13 pintado em vermelho desbotado. Era um número simples, mas a pintura desgastada, somada ao ambiente pesado, criava uma sensação de que aquela porta guardava algo mais. Lucas hesitou por um momento, mas a curiosidade venceu. Empurrou a porta. O que ele viu era como uma cápsula do tempo. O andar parecia uma réplica dos outros andares do prédio, mas abandonado há décadas. Papéis amarelados estavam espalhados pelo chão e sobre mesas, e telefones antigos, com fios entrelaçados, estavam fora do gancho, como se um dia alguém tivesse interrompido uma conversa abruptamente. No centro do salão, uma cadeira giratória balançava lentamente, rangendo no silêncio do ambiente empoeirado. Era como se o lugar estivesse esperando por alguém, ou talvez esperando que alguém o descobrisse. Nas paredes, havia fotos em preto e branco de antigos funcionários do prédio. Eles sorriram de forma calorosa em um tempo que parecia distante, mas algo naquelas fotos inquietava Lucas. Todos os rostos estavam riscados com marcas profundas, como se alguém tivesse feito isso com raiva, ou talvez com medo. Ele se aproximou de uma das fotos, e seus dedos tocando o vidro da moldura, o fizeram estremecer. De repente, o som estridente de um telefone ecoou por todo o salão, interrompendo o silêncio opressor. O som vinha de uma mesa ao longe, onde um aparelho antigo, com o fio emaranhado, vibrava. O coração de Lucas disparou. Hesitante, ele foi até lá e atendeu a ligação. A voz do outro lado da linha era baixa, quase inaudível, como se estivesse vindo de uma distância impossível. Você não deveria estar aqui. O telefone caiu, e o silêncio se espalhou ainda mais profundamente no ambiente. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Antes que pudesse pensar em algo, o som das portas de madeira rangendo o fez voltar à escada. Com um impulso de pânico, ele correu em direção a ela, mas, ao abrir a porta, foi tomado por uma visão surreal. O corredor que antes parecia simples, agora se estendia à sua frente de forma interminável. Não havia janelas, não havia portas, apenas uma linha reta de escuridão, com uma sensação opressiva de vazio. O ar ficou mais denso e as paredes pareciam se fechar à medida que ele avançava, como se o lugar estivesse vivo, respirando. Seus passos apressados reverberavam, mas ele não conseguia ver o fim daquele corredor. Foi então que ele percebeu uma figura à distância. Era uma silhueta estranha, parada, como se estivesse esperando por ele. Lucas, em choque, chamou: "Ei!" Mas a figura não se moveu. Aproximou-se com cautela, seu coração batendo forte em seu peito. Quando estava a poucos metros de distância, a figura se virou. Era uma máscara branca, sem expressão,
com olhos completamente negros. O olhar vazio da máscara o fixava com uma intensidade que o fez estremecer. Antes que pudesse reagir ou gritar, a escuridão o envolveu, consumindo como se fosse parte do próprio prédio. Seus olhos se fecharam. No momento seguinte, o som de passos apressados e abafados começou a ecoar por todo o corredor vazio. No dia seguinte, o prédio estava novamente silencioso. Os seguranças, que patrulhavam os andares, encontraram o elevador parado no 12º andar, as portas abertas, mas vazio. Não havia sinal de Lucas. Seus colegas de trabalho, ao saberem do ocorrido, procuraram por ele por dias, mas nada foi encontrado. O caso foi arquivado, e a curiosidade sobre o 13º andar passou a ser um rumor. Ainda hoje, quem trabalha no prédio e ousa ficar até tarde jura ouvir, em algumas noites silenciosas, passos apressados, telefones tocando ao longe, em algumas ocasiões, uma figura parada ao fundo do corredor. Um lembrete silencioso de que, talvez, algumas regras realmente existam por um motivo.